O mestre não confiou nela. 6 séculos atrás, os grandes pensadores começavam a construir um padrão mental centralizado no homem e na força de suas ideias. Nesse período, compreendido entre a transitoriedade da Baixa Idade Média e início da Moderna, séculos 14 a 16, os avanços científicos começavam a tomar espaço no meio cultural. A tecnologia começava a se aflorar nos campos da matemática, física e medicina. Nomes como Galileu, Paracelso, Gutenberg, dentre outros, começavam a se despontar, em razão das descobertas feitas por eles. Galileu Galilei comprova a teoria heliocêntrica, que dizia ser o Sol o centro do sistema planetário, defendida anteriormente por Nicolau Copérnico, além de ter construído um telescópio ainda melhor que os inventados anteriormente. Paracelso explora as drogas medicinais e seu uso, enquanto Gutenberg descobre um novo meio de reproduzir livros. Além disso, a filosofia se desponta como uma atividade intelectual renovada no interesse pelos autores da Antiguidade Clássica: Aristóteles, Virgílio, Cícero e Horácio. A burguesia e a nobreza, classes sociais que despontam no final da Idade Média, passam a dividir o poderio com a Igreja. A divindade passa a ser o homem com suas grandes proezas. Nesse contexto cultural em que a visão antropocêntrica se instala e influencia todo o campo cultural, literatura, música, escultura, artes plásticas, nasce o humanismo e uma avalanche de pensamentos que sustentam hoje a autossuficiência. Mas nunca vimos um grande gênio humanista desfrutar de uma saúde emocional plena. Corpo e emoções andaram desgovernados e não tiveram a mínima conexão com o céu. A base da espiritualidade é a socialização fluida sem peso, a colaboração generosa entre iguais sem distinção. Já na autossuficiência, não existe lugar para Deus. Hoje, milhares de pessoas sofrem sozinhas, pois aprenderam que não podem falhar. Super-homens choram escondidos debaixo de suas capas, enquanto mulheres maravilhas se olham no espelho e se perguntam por que nunca foram plenamente amadas e cuidadas. Mais uma vez o mestre diz: vigiai, alimentai a lucidez, não hesite em pensar. Se sua organização mental for fraca, suas emoções serão totalmente influenciáveis. Fale com Deus, a sabedoria no céu, e ela não se move com o soprar do vento. O verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos, mas quando paramos para avaliar nossas reações nesses momentos, percebemos que nos fechamos em vez de nos abrirmos. Quanto maior a dor, maior a reclusão. Somos fruto de 600 anos de humanismo enraizado em nossa memória genética e herança comportamental. Por isso o apóstolo Paulo, mais uma vez iluminado, 50 anos após a ressurreição de Jesus e há quase 2000 anos, escreveu aos romanos como se digitasse em suas redes sociais um direcionamento atual a respeito da base de uma espiritualidade livre e crescente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não era fácil para os missionários do primeiro século promover os pensamentos de Cristo em meio à mentalidade grega. Os romanos viviam sob forte influência de uma cultura que correu o mundo. A vaidade dos gregos é conhecida pela construção da filosofia e por sua influência nas artes, na arquitetura e na religião politeísta. O mundo ocidental até hoje é influenciado por essa cultura que contribui em muitos aspectos para a evolução da civilização, mas que também participou do exagero nocivo de alguns comportamentos que a sociedade atual ainda vivencia. O deus romano Baco, para os gregos Dionísio, era cultuado como deus do vinho, da embriaguez, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. As festas em sua homenagem eram orgias chamadas de bacanais,
E na linguagem de hoje, ainda se usa a palavra bacana, como sinônimo de algo bom. Uma boa parte das pessoas a quem os cristãos do primeiro século pregaram falava grego. As escrituras que eles usavam para apoiar a mensagem sobre Cristo eram em grego. Quando os escritores foram inspirados a registrar o que mais tarde se tornariam as escrituras gregas cristãs, a maioria deles escreveu em grego, usando expressões e ilustrações facilmente entendidas pelas pessoas que tinham contato com a cultura grega. Mas nem Jesus, nem seus apóstolos ou qualquer um dos escritores das escrituras gregas cristãs eram gregos. Na realidade, todos eram judeus. A contracultura é uma prática constante daqueles que decidem construir uma mentalidade livre.